Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Vocês estão me vendo direitinho? Vocês estão me vendo? A imagem tá boa? O áudio tá bom? Me dê um ok, por favor. Obrigada, Andréia. Já estão por aí, né? Ótimo. Eu só preciso que vocês me digam se a imagem tá boa, se o som tá ok. Vocês estão me ouvindo direitinho? Oi, Camila. Oi, Daiane. Oi, Deia. Tem gente, né? Renata, Vivi. Vocês estão me vendo aí, gente? Né? Tá tudo certo? Ok. Então, vocês já pegaram o material de apoio de vocês? Olha só, o nosso material de apoio tá lá no nosso Telegram, tá aqui também na bio, e está também lá no Facebook, tá? Bom, a gente vai conversar um pouquinho hoje, a gente vai fazer um simulado comentado. Eu já disponibilizei mais cedo, tô arrumando um negócio aqui, gente. Já disponibilizei mais cedo para vocês, né, o simulado. E a gente só consegue responder se vocês estiverem com o simulado em mãos. Vocês estão com ele aí? Tá tudo certo? Ok, então. Oi, Bruna. Oi, Renato. Vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho, né, pra gente tentar começar junto. Que bom, né, Fábio? Quando a gente acha as questões mais fáceis, é porque vocês já estão num domínio bom desses conteúdos, um nível bom, né? Eu fico muito feliz. Vamos esperar o pessoal ir entrando. Oi, Andréia. Tanta Andréia aqui, né, gente? Camila sempre fiel ali, né, Camila? Oi, Mimi. Oi, alguma coisa Gonçalves. Queiroz. Vamos entrando, pessoal. Nosso tempo, ele é muito precioso, né? Então, a gente não perde muito tempo, não. Vamos começar, então, a fazer nosso simulado? Eu só queria pedir uma coisinha para vocês, olha só. Eu vou deixar o vídeo salvo nos stories, eu vou baixá-lo e vou colocar também lá no YouTube, porque alguns alunos falam assim, professora, eu não consigo acessar o Instagram, eu tô ocupada na hora, não tem problema. Hoje eu vou tentar baixar ele aqui e colocar lá no meu YouTube. Às vezes as pessoas falam assim, professora, faz um canal no YouTube. Gente, eu até tenho, mas a demanda é muito grande de trabalho da gente, então assim, é uma loucura, né? Então, hoje eu vou tentar deixar também lá no YouTube, tá? Vocês acessem lá, canal Professora Andréa Souza, que vocês vão encontrar. Gente, uma coisa que tá muito boa é o nosso Telegram. Nosso Telegram tá top. Todo dia eu coloco questões, eu coloco lá fotos, né, de alguma coisa relacionada a conhecimentos pedagógicos, coloco livros, coloco apostilas. Então, quem não está no meu Telegram, quando a gente acabar essa live, eu vou colocar o link novamente na minha bio para vocês entrarem, tá bom? Acho que agora dá pra gente começar. Vamos lá. Vamos lá para a questão? E aí eu peguei questões de 2020, de conhecimentos pedagógicos, de temas diversos, deixei um quadrinho para a gente anotar algumas coisas, e no finalzinho eu coloquei um bate-bola do CESP, sem nenhuma informação, só para a gente poder treinar um pouquinho, tá bom? Vamos começar então? Oi, Lucineide, olá, Pontes, Vivi, tá sempre por aí. Então vamos lá. Questão número 1 fala o seguinte: no que se refere ao processo, é uma questão de 2020, uma questão do CESP, do TJPA, tá bom? Inclusive, lá no Gran Curso Online, a gente gravou para o TJPA, né? Teve essa prova para pedagogo, e eu trouxe aqui uma questão para a gente. Vamos lá, então. No que se refere ao processo de ensino e aprendizagem... Só um minutinho, gente. Os trem tá caindo tudo aqui. Cai brinco da professora, cai tudo, né? Problema não, a gente vai com um sol, né, gente? Não tem nada não. Vamos lá, então. No que se refere ao processo de ensino e aprendizagem, a relação entre professor e aluno, assinale a opção correta. Percebam que eu insisto muito na questão da relação professor-aluno, porque, gente,
todas as provas agora estão cobrando o que Libânio traz dos aspectos cognoscitivos e socioemocionais. Por que a gente insiste tanto? Porque cai muito em prova, né? E a gente não quer que vocês errem. Então vamos ver a questão, fala o seguinte, olha só. Diz que um bom plano de aula e objetivos claros são suficientes para que se alcance satisfatoriamente uma boa interação nos aspectos socioemocionais. Essa questão tá certa ou tá errada? Obrigada, Carol. Gente, a questão tá errada, perdão, o item A está errado. Por quê? Eu queria que vocês pegassem o simulado e circulassem o seguinte. Onde fala assim, ó, que os objetivos são suficientes, não são suficientes, né? A gente não trabalha dentro de uma perspectiva de plano de aula e de objetivos claros, só isso, não. Existe toda uma organização. Então, não são suficientes. Outro erro é quando lá embaixo fala assim, ó, aspectos socioemocionais. É claro que não. Quando a gente fala da organização do trabalho pedagógico, a gente está se relacionando aí aos aspectos cognoscitivos e não socioemocionais, tudo bem? A gente tem 2 erros aí na letra A, então ela está errada. Vamos ver a letra B. Fala o seguinte: o processo cognoscitivo se refere aos vínculos afetivos entre professor e aluno. Quando a gente fala de vínculos afetivos, estamos falando dos aspectos socioemocionais. Arruma aí a questão, tá? Então, vínculos afetivos não estão relacionados aos aspectos socioemocionais, e sim aos aspectos... Estão anotando aí? Deixa eu ler de novo. Os aspectos cognoscitivos se refere aos vínculos afetivos. O cognoscitivo? Não. O vínculo afetivo é os socioemocionais. Tudo bem aí? Ok. A letra C fala o seguinte: a autoridade docente deve cercear a relação educativa de modo que os alunos se tornem dependentes do professor? De jeito nenhum. A gente trabalha aí por meio de uma educação libertadora, desafiadora, o aluno aí construindo o seu processo de ensino e aprendizagem, né? Sendo o professor mediador nesse processo. Então, o item C, ela está erradinha. Vamos para a letra D? Vamos lá? Letra D fala o seguinte: a interação professor-aluno é fundamental para a organização da situação didática e para que se atinja os objetivos do processo de ensino e aprendizagem. Fábio, me espera, viu, Fábio? Eu ainda estou na 1. Então, a letra D, ela é correta, redondinha, fala que essa interação ela é fundamental na organização didática. Eu já falei para vocês que nós, enquanto professores, organizamos toda a ação didática, mas o último processo ali vai estar na relação professor-aluno para que a efetivação ela seja prazerosa, válida, tá? Então, a letra D redondinha, certinha. Tudo bem? Vamos lá. O trabalho docente deve ser unidirecional, pois dessa forma são reduzidas as dificuldades que os alunos encontram para assimilar os conhecimentos. Então, gente, olha só, como que eu falo que um processo tem que ser unidirecional? Ou seja, ter uma única direção. Se ele tem uma única direção, é porque ele tem alguma coisa ali estranha, não tem? É uma perspectiva tradicional, tem algum interesse ali que não é com a construção do conhecimento, tendo o aluno ativo neste processo. Então, a gente fica com a letra D de dado na número 1, beleza? E aí no quadrinho, coloquem, por favor, 2 informações. A gente já colocou em alguma live aí, mas aqui tem muita gente nova, então é interessante vocês colocarem. Coloquem assim, ó, no quadrinho da 1. Aspectos cognoscitivos. Coloquem aí, aspectos cognoscitivos, 2 pontos. Estão relacionados ao ato de ensinar e aprender. Coloque no quadrinho, aspectos cognoscitivos. Estão relacionados ao ato de ensinar e aprender. Ok? Embaixo coloquem assim, aspectos socioemocionais. Aspectos socioemocionais. Os cognoscitivos estão relacionados ao ato de ensinar e aprender. Vamos resumir. E embaixo coloquem aspectos socioemocionais. 2 pontinhos. Estão relacionados aos vínculos afetivos. Estão relacionados ao vínculo afetivo. Tudo bem?
Vocês não errem isso mais. Falou de aspecto cognoscitivo, você vai pensar na organização do trabalho pedagógico que nós professores fazemos, desde a construção do PPP até a aplicabilidade do nosso plano de ensino, nosso plano de aula, dentro de sala de aula. Os aspectos socioemocionais estão relacionados à questão da afetividade, de como você consegue lidar com este aluno dentro desse processo. Tudo bem? Vamos para a questão 2, então. A questão 2 fala o seguinte: para Hoffman, aqui é a Jussara Hoffman, avaliação significa ação provocativa do professor, desafiando o educando a refletir sobre as situações vividas, a formular e a reformular hipóteses, encaminhando-se um saber enriquecido. Nesse sentido, afirma a autora que os professores precisam contemplar 2 princípios na avaliação enquanto mediação, para favorecer o sucesso dos alunos. São eles. Lembrando, depois a gente fala de Jussara Hoffman, já a gente fala dessa autora, tá bom? Então vamos lá. Os professores, eles devem pensar no acompanhamento reflexivo e no diálogo. Este já é o item correto, a letra A, não é verdade? A Jussara Hoffman, ela traz pra gente uma avaliação numa perspectiva exatamente mediadora. A gente vai anotar já. Então, a letra A já é a correta, porque quando a gente pensa em avaliação, e segundo essa autora também, a gente vai pensar no acompanhamento reflexivo e também no diálogo, já que a gente prima por uma educação formativa, você precisa construir o processo junto com os seus alunos de modo reflexivo, você precisa acompanhar, você precisa do diálogo, você precisa conversar, ok? Então, a letra A já tá redondinha, certinha. Eu tô na 2, tá, gente? Letra A. A letra B fala assim: o estímulo para a aprendizagem, as respostas dadas pelos alunos? Não. Aí é um processo. A letra C vai estar errada porque fala assim: as explicações claras e o conhecimento adquirido pelos alunos. E o do professor não entra? É uma troca, né? E a letra D fala: a observação dos resultados e a conversa? Não. Se eu pensar só em resultado, eu penso em um modelo de educação aí somativa que prima pela quantidade. E a letra E fala o seguinte: o acompanhamento passo a passo dos resultados e a compreensão do educando? Também não. Isso não é só acompanhar. Você precisa mediar o processo, como diz na letra A, acompanhar de forma reflexiva e também por meio do diálogo. É recíproco aí essa troca, tudo bem? Então, no quadrinho, vamos colocar uma informação aqui no nosso quadrinho. Eu quero que vocês coloquem o seguinte: vamos saber quem é Jussara Hoffman, que ela cai muito em prova, e eu vou citar para vocês também alguns autores, para vocês depois dar uma lida que falam sobre avaliação. Então, coloquem aí. Coloquem aí. Ela fala, que é a Hoffman, tá? Jussara Hoffman que fala da questão. Coloquem no quadrinho. Ela fala de avaliação. Ela fala de avaliação numa perspectiva mediadora. Ela fala de avaliação numa perspectiva mediadora, ok? Numa perspectiva mediadora. E aí, coloca um... Ai, gente, como é que fala? Um asteriscozinho aí, por favor, umas aspasinhas. Coloca uma fala aí de Jussara Hoffman. Ela fala assim, ó: eu avalio o aprender. Eu avalio o aprender. Colocaram aí? Ok? E aí, eu quero agora que vocês escrevam alguns autores nesse quadrinho que falam de avaliação, para depois vocês enriquecerem aí os estudos de vocês, tá bom? Gente, é muito importante a gente conhecer os autores e o que cada um fala, porque cada um tem uma visão diferente em relação à educação. Então, quando você vê a palavra mediação, rapidinho você liga a Jussara Hoffman, porque ela fala da avaliação como mediação. Então, quando vocês começam a ler esses teóricos, se cair em prova, você não erra nenhuma questão de avaliação, porque tem banca que quer exatamente o pensamento do autor, tudo bem? Então, coloquei aí. Lucchesi, são os autores aí que falam de avaliação. Lucchesi, vírgula, não é emancipadora, tá? Ela fala de avaliação mediadora. Lucchesi, vírgula, Esteban, vamos lá rapidinho, Esteban, vírgula, Freitas, a gente vai no nome certinho que cai em prova, tá bom? Freitas, vírgula, Vilas Boas, professora Benigna Vilas Boas, né? Podem colocar só Vilas Boas, que é da forma que cai na nossa prova. Inclusive, a professora Benigna, ela fala da avaliação formativa, né? Que a gente adota aqui no nosso currículo em movimento. Vasconcelos e Libânio. São autores aí, gente, que caem muito em prova. Vasconcelos e Libânio. Ok?
Eu não tô interagindo com vocês, mas eu estou lendo tudinho, tá? Porque a gente não consegue fazer isso agora. Oi, Daiane. Tudo bem? Então tá. Vamos para a questão 3? Vamos lá. Questão 3 fala o seguinte. A mediação do professor no processo de aprendizagem e desenvolvimento do aluno está relacionado principalmente a quê? Vamos aqui. Há teorias e práticas pré-estabelecidas de forma a construir sua própria maneira de observar o problema? E aí, o professor vai alicerçar sua prática em teorias e práticas já pré-estabelecidas? Essa questão pré-estabelecida, gente, é um modelo tradicional, com tudo pronto, que existe a dicotomia entre o pensar e o fazer. É só obedecer. Então, o item A ele está incorreto. A letra B fala o seguinte. A prática que deve ser valorizada, visto que o conhecimento advém dessa dimensão? Não. Se eu estou falando de teoria e prática, eu não posso pensar na prática sozinha. Não existe prática sem teoria, né? O que acontece aí? A unicidade, né, entre teoria e prática. Tudo bem? Item B incorreto. Vamos ver a letra C? Há uma formação continuada, como uma contínua e dinâmica construção do conhecimento profissional, concebendo as contribuições teóricas como subsídios que possibilita a reflexão e a orientação prática. Lindo, perfeito. Tranquilo, tá? Então, a letra C, como a gente fala, redondinha, certinha. A C tá falando da unicidade entre a teoria e a prática. Gente, não existe prática sem teoria. Não existe, tudo bem? Dentro da nossa perspectiva, de jeito nenhum. Vamos lá. E o item D fala o seguinte. Ao domínio de técnicas baseadas em concepções pedagógicas? De jeito nenhum, né? As nossas técnicas, as nossas habilidades, nossa forma de ensinar está baseado em toda uma construção que a gente tem aí do trabalho pedagógico. Tudo bem, gente? Tranquilo? Eu tô com um brinco só, né? Tudo bem. Vamos lá, então. Então, letra C, 3, letra C. Aí eu queria que vocês colocassem no quadrinho uma coisa interessante. Praxis, né? Vamos colocar esse nome praxis. Paulo Freire, ele utilizava muito, né? Essa questão da prática. E ele dizia que essa prática, ela tinha que ser uma prática libertadora, né? Uma prática diferenciada. Então, Paulo Freire, ele traz esse termo pra gente. E eu gostaria que vocês colocassem o conceito de praxis, porque também cai muito em prova e tem a ver com o que a gente está falando aqui agora, tudo bem? Coloquem aí. O que é praxis? Coloquem aí. Provém de um termo grego. O material tá na bio, tá? Tem gente perguntando. Coloquem aí, praxis, que é o que falou a nossa questão agora. Provém de um termo grego. Coloquem aí. Provém de um termo grego e diz respeito... Vai lá, provém de um termo grego e diz respeito à prática. Então, praxis está relacionada com prática, tudo bem? Tudo bem? Ponto, aí coloca embaixo. A teoria passa a fazer parte, coloque aí. A teoria passa a fazer parte da experiência vivida. A teoria passa a fazer parte da experiência vivida. É o que a gente tem em relação à praxis, né? Muito lindo, gente, a gente fazer essa unicidade entre teoria e prática dentro do processo de ensino e aprendizagem. Gente, não tem como. Você vai coordenar, você vai planejar, você vai ensinar para o teu aluno antes uma teoria. A tua aula, ela está baseada em alguma teoria, não é verdade? Então, eu vou ensinar fração para os meus alunos, eu preciso pegar um livro, eu preciso reler sobre fração, relembrar, porque eu não sou Mulher Maravilha, você não é super-homem, a gente não sabe de tudo, a gente não tá tudo aqui, não. A gente tem que sentar, planejar e dominar bem os nossos conteúdos, senão a gente passa vergonha e a gente vai ter um fracasso aí de resultado. Então, a gente senta, coordena, organiza o planejamento e agora eu vou para a prática. Eu preciso da teoria para que eu possa caminhar para a prática. Senão eu vou ensinar o quê? Né? Não tem o que eu ensinar, não tem como eu inventar, não tem como eu fingir que ensino e o aluno fingir que aprende, tá? Então não tem como.
prática, de fato, é uma ação. Ela precisa acontecer para que o processo de ensino e aprendizagem, a gente tenha sucesso nele. E essa prática, ela não é morta dentro de conteúdos, não. A gente precisa da experiência vivida desses educandos, né? Paulo Freire deixa isso bem claro, que essa prática, ela seja libertadora, que ela seja diferente, que ela valorize o educando dentro do processo de ensino e aprendizagem. É uma troca horizontal, né? De igual para igual, um aprender em que todos fazem parte e todos aprendem. Então vamos lá para a questão 4. Questão 4 fala o seguinte: as crianças com necessidades educacionais especiais precisam de mudanças no âmbito da gestão, formação de professores e metodologias educacionais. Na escola, é preciso realizar ações e práticas que contribuam e correspondam às necessidades especiais individuais de cada sujeito. Assim, quais as estratégias de ensino elaboradas pelo cuidador e pelo professor que contribuem para a formação e aprendizagem de crianças com necessidades educacionais especiais? A inclusão aí, gente, caindo muito em prova, né? O edital da Secretaria de Educação fala da questão da inclusão e do papel do professor, mas nunca deixa claro o que ela quer que você estude. Então, quando você estudar educação especial, quando você estudar inclusão, você tem que saber quais leis, quais artigos que cai tudo isso, o que mais tem caído. Depois a gente anota aqui no nosso quadrinho, tá? Eu estou na questão 4, vamos lá. A letra A vai falar assim: as propostas pedagógicas precisam ser engessadas, pois os alunos com necessidades educacionais especiais precisam de rotina e de brincadeiras para desenvolver seu processo de aprendizagem. Gente, se eu falo de inclusão, circula aí a palavra engessada. Não tem como. Não tem como ser algo engessado. Se eu engesso, né, se eu trago para a prática algo metódico, fechado, eu estou pensando na exclusão e não na inclusão. A letra B fala o seguinte: as propostas pedagógicas elaboradas pela pedagogia precisam responder às necessidades dos alunos especiais de maneira que eles participem de poucas atividades. Isso é inclusão? Né? A inclusão, o aluno ele vai participar de tudo. Ele é pensado na sua integralidade. Ele é o centro aí desse processo. Letra C vai falar o seguinte: propostas pedagógicas que sejam estratégicas a fim de estabelecer um ensino tradicional para atender a necessidade educacionais de cada indivíduo. Gente, é um ensino tradicional? De jeito nenhum. A gente sabe que o currículo do ensino tradicional é um currículo homogêneo, é um currículo que não pensa em inclusão, só pensa em interesse e necessidade daquilo que a escola quer, daquilo que a sociedade quer, de manutenção. Então, é um currículo excludente. Só sobrou a letra D, vai falar o seguinte: propostas pedagógicas que promovam interação entre alunos, sequência de conteúdos de maneira a adaptar, essa palavra é muito forte, muito interessante, à necessidade de cada estudante, e adotar metodologias motivadoras e diversas, né? Lindo, perfeito, redondinho a letra D. E aí, eu queria que vocês anotassem no quadrinho de vocês, inclusive caiu na nossa última prova aqui do Distrito Federal, essa questão. Coloquem aí. O que a LDB nos traz a respeito da educação especial? Coloquem, por favor. Artigo 58 da LDB, a gente está no quadrinho, tá? Coloquem aí. No artigo 58 da LDB, a educação especial é trazida como uma modalidade. Coloquem aí. No artigo 58 da LDB, a educação especial é trazida como modalidade, ok? Que acontecerá preferencialmente na rede regular de ensino, atendendo aos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, TGD, né? Abrevia aí. Transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e ou superdotação. Caiu essa questão na nossa prova aqui de professor efetivo ou foi temporário? Não me recordo agora, tá bom? Então, a LDB ela já traz isso pra gente, né? Que a educação especial ela é uma modalidade e ela é ofertada preferencialmente na rede regular de ensino e atenderá aí os alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, ok? Então, a LDB ela já traz
pra gente, aí já cai muito em prova. Só que não é só LDB, gente, que fala a respeito da educação inclusiva, da educação especial. Eu queria que vocês anotassem aí, lá atrás do nosso material tem um campinho de anotação, se não couber no quadrinho, tá bom? Coloca rapidinho as outras legislações que falam de educação inclusiva, rapidinho, tá? Eu trouxe algumas para vocês aqui, deixa eu só achar aqui. A Declaração Universal dos Direitos Humanos vai falar sobre a questão da inclusão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal, coloquem aí, a Constituição Federal, o ECA também vai falar, e isso, Fábio, o ECA, a Declaração de Salamanca, a Declaração de Salamanca, a Declaração de Salamanca. E vou deixar só mais uma para vocês aí. Coloquem a Lei 13.146 de 2015. Lei 13.146 de 2015. Que lei é essa, professora? Estatuto da Pessoa com Deficiência. Coloquem aí. Lei 13.146 de 2015. 13.146 de 2015. Anotaram aí, gente? Espera que a minha internet tá caindo aqui. Espera só um pouquinho, gente. Ok. Anotaram aí? Lei 13.146 de 2015. Anotaram? Gente, a minha internet tá caindo aqui. Tudo bem? Lei 13.146 de 2015, que traz pra gente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Brasileira de Inclusão. Tudo bem? Que é o mais novinho, né? Essa lei, gente, inclusive, ela tem uns 149 artigos por aí, e essa lei, a gente tem gravado lá no Gran Curso Online, é uma lei que já cai para muitas secretarias de educação aí dos estados, viu? De vários estados. Então, para cair pra gente aqui, ó, é daqui a ali, tá? Então, fique atento a essa lei, que ela é novinha, Lei 13.146 de 2015, que fala aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei Brasileira de Inclusão, beleza? Vamos caminhar? Questão 5 fala o seguinte. Paulo Freire nos fala sobre a responsabilidade ética de professores e professoras no exercício da docência e acrescenta que, além da formação científica, são necessários outros pressupostos para a prática educativa, tais como a correção ética, o respeito aos outros, a coerência, a capacidade de viver e de aprender com o diferente, dentre outros. Diz que, tão importante quanto o ensino dos conteúdos, é a postura ética do professor, que deve ser coerente com o que pensa, faz, diz e escreve. Vamos lá? Ok, Vivi? O autor nos ensina ainda que o educador ético deve assumir suas posições com clareza, sem negar ou esconder sua postura diante dos alunos, sendo e assumindo que ela pode ser até rejeitada. Nossas questões estão tudo de 2020, viu, gente? O educador deve também reconhecer que sua prática, né? Segundo Paulo Freire, o educador deve reconhecer que sua prática é o quê? Vamos lá. Que a sua prática, ela deverá ser apolítica, de modo a não inspirar tendências ideológicas. Claro que está errada, né? A nossa prática, ela é uma prática política, porque a gente trabalha com a formação de um tipo de homem para um tipo de sociedade. Nunca pode ser neutra, simplesmente porque a neutralidade não existe. Exatamente a letra B, né? Paulo Freire, ele diz que educar é um ato político, beleza? Vocês estão acertando aí, letra B? Letra C fala, será sempre de transformador de padrões estabelecidos? Não, né? Existe toda uma preocupação com a vivência do aluno, com a construção. É balizada por instrumentos institucionais de organização pública? De jeito nenhum, né? É a gente que organiza, junto com os estudantes, o processo de ensino e aprendizagem. Não depende de influências externas, porque tem autonomia irrestrita? De jeito nenhum. As influências externas, elas trazem também para a gente uma contribuição no processo de ensino e aprendizagem. Então, dentro desse quadrinho, a gente fica com a letra B de bola, redondinha, certinha, a letra B. Vocês estão aí, gente? Tudo bem? Ok. Então, escreva no quadrinho o seguinte, ó. Educar, coloca no quadrinho aí, ó. A gente tá falando de Paulo Freire. Educar é um ato político.
Paulo Freire diz que educar é um ato político. Gente, tem o nome ali, Marco Reis e democrático, não é Marco Reis? Beleza. Então, Paulo Freire diz que educar é um ato político, tudo bem? E aí eu queria que vocês colocassem nesse quadrinho algumas palavras-chave trazidas por Paulo Freire, que de repente vocês não conhecem, mas eu queria que vocês anotassem aqui, tá? Olha só. Diálogo, coloca as palavrinhas-chave aí. Diálogo, coloquei diálogo. Temas geradores, vai Ana Paula. Temas geradores. Educação popular. Educação popular. Gente, educação popular é Paulo Freire, tá? Praxis. Educação popular, praxis, vírgula. Palavrinha-chave de Paulo Freire. Engajamento político. Isso é muito interessante, viu? Engajamento político. Engajamento político. Problematização. Problematização. E relação horizontal. E relação horizontal. Palavras-chave aí de Paulo Freire, tá bom? Deixa eu ver a hora aqui, a gente tem que correr, né? Vamos lá para a próxima questão, questão 6. Então, a gente acabou a 5 ficou a letra B de bola. Vamos para a questão 6. Segundo José Carlos Libânio, utilizando como critério a posição que adota em relação aos condicionantes sociopolíticos da escola, as tendências pedagógicas foram classificadas em liberais e progressistas. Sim, a live vai ficar salva, Ana Paula. Considere as afirmativas sobre o papel da escola e a atuação do professor e os conteúdos de ensino na tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos. Então, a banca quer saber qual o papel da escola crítico-social dos conteúdos, qual o papel do professor, ok? Vamos lá. Alguém está perguntando o que é horizontal? É uma relação de igual para igual, tá? Não existe o professor centro do processo, tá bom? Vamos voltar aqui. O item 1 vai falar o seguinte. Vamos ver se aqui é verdade, se na educação crítico-social dos conteúdos tem isso aqui? Olha só. A atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental por meio de aquisição de conteúdos e da socialização para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Beleza. 1, certinho, redondinho. Vamos ver o 2. Os conteúdos não devem ser apenas ensinados, ainda que bem ensinados. É preciso que se liguem de forma indissociável à sua significação humana e social. A 2 está certinho, item 2, né? São os conteúdos, eu sempre falo para vocês, eles têm que caminhar para além dos muros da escola, né? Para uma aplicabilidade prática. Vamos ver o 3. A forma de conceber os conteúdos estabelece oposição entre cultura erudita e cultura popular ou espontânea numa relação de descontinuidade. Essa palavra descontinuidade está errada. Existe uma continuidade daquilo que o aluno já sabe para os novos conhecimentos que ele vai adquirir. Aqui é o que a gente chama de um conhecimento sincrético para um conhecimento sintético. Então, existe uma continuidade. Essa palavra aí, descontinuidade, deixa a questão incorreta. O item incorreto. E o próximo fala o seguinte. O papel de mediação em torno da análise dos conteúdos é exercido pelo professor, sempre de forma não diretiva, evitando a intervenção pedagógica? Não. Se dentro da escola crítico-social dos conteúdos o professor é um mediador, é porque o ensino ele é diretivo. Então, essa questão da não diretividade não cabe aqui dentro da escola crítico-social dos conteúdos. Então, a gente fica com a letra A, com os itens 1 e 2 corretos, beleza? No quadrinho, eu queria que vocês colocassem o papel da escola. Vamos lá, a gente está ainda na 6. Coloque o papel da escola crítico-social dos conteúdos aí no quadrinho. Gente, depois eu quero ver essas fotinhas aí bem bonitinhas, viu? Vamos lá. Ausubel, ele fala de uma aprendizagem significativa, né? A live vai ficar salva, tá? Qual o papel da escola crítico-social dos conteúdos? Eu ia amar falar de tendências agora, né? Mas a gente não consegue. Coloque aí. É a difusão dos conteúdos. Tô na 6, viu, Fábio? 6, letra A, a gente tá lá no quadrinho. E eu quero que vocês coloquem aí. O papel da escola crítico-social dos conteúdos. É a difusão dos conteúdos. É a difusão dos conteúdos vivos, vírgula, concretos. É a difusão dos conteúdos vivos, vírgula, concretos
e indissociáveis das realidades sociais. E indissociáveis das realidades sociais, ok? Este é o papel da escola crítico-social dos conteúdos. No próprio papel da escola já traz a importância desses conteúdos, né? Não conteúdos dogmáticos, soltos, mas conteúdos vivos e concretos que vão fazer toda uma diferença prática aí na vida dos nossos estudantes. Tudo bem? Vamos lá, então. A questão 7. Vai falar o seguinte, questão de 2020 também. A avaliação tem um papel importante nos procedimentos de ensino e aprendizagem. Muitas vezes gera ansiedade e estresse entre estudantes e professores. Nessa perspectiva, podemos elaborar as avaliações de forma eficiente e adequada às necessidades do processo de ensino e aprendizagem, levando em conta o quê? O que a gente leva em conta? Isso que era lá no quadrinho, já passou, viu? Depois eu te passo. O que a gente leva em conta quando a gente organiza a nossa avaliação, né? Vamos ver o que a questão fala. A gente tem que levar em conta todas as questões do teste. Todas as questões do teste devem ter o mesmo formato? Não, né, gente? Se você vai fazer um teste, você pode trazer questões diversas, em formatos diversos, pensando na interdisciplinaridade, na contextualização, tudo bem? A B fala o seguinte: um bom teste deve ser complexo, longo e ter nível de dificuldade médio? Não, né, gente? Não necessariamente. O teste deve sempre ser feito individualmente? Também não. A gente não avalia o aluno somente no individual. A gente avalia também na coletividade. O teste oral não é uma forma eficaz de avaliação? Errado. Ele também pode ser usado como uma forma de avaliação. Então, só sobrou aqui, ó. A elaborar uma avaliação, você deve ter objetivos claros e precisos? Exatamente. A avaliação ela é o último componente do processo de ensino e aprendizagem e ela tem de ter objetivos sim. O que você quer com uma avaliação? E aí eu vou te dizer agora aí no quadrinho, tá? Então, a gente fica com a 7, a letra E, como a correta. E no quadrinho coloquem assim, ó. A avaliação deve ser formativa, estamos na questão 7, tá? A avaliação deve ser formativa, primando sempre pela qualidade. A avaliação deve ser formativa, eu tô lá no quadrinho da 7, primando sempre pela qualidade, e proporcionando um feedback para o professor e uma autoavaliação para o aluno. Um feedback para o professor e uma autoavaliação para o aluno. Ok? Notarei no quadrinho? Legal, né, gente? A gente comentando assim, muito bom, eu gosto. Porque aqui a gente está comentando algo relacionado à questão, né? Algo que complementa a questão. Eu gosto muito de estudar dessa forma. Vamos para a próxima questão 8. Fala o seguinte, ó. A construção e elaboração de um quadro curricular implicam em compreensão do que é currículo. Nesse sentido, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas, né? O que é certo agora em relação a currículo? Vamos ver aqui. O item 1 vai falar assim: currículo é um conjunto de disciplinas, resultados de aprendizagem pretendidos? Sim, também currículo entra nessa perspectiva. A 2 vai falar o seguinte: há pelo menos 3 tipos de manifestações do currículo. O currículo formal, ele existe. Currículo real, ele existe. Currículo proposto, não. Aí seria o currículo oculto, ok? Ok? Vamos lá. A 3 fala o seguinte: o currículo real refere-se àquelas influências que afetam a aprendizagem dos alunos e o trabalho dos professores e são provenientes da experiência cultural, dos valores e significados trazidos de seu modo social. Não, aqui são características de um currículo oculto, exatamente, né? Marco Correia. Então, aqui a característica, o item 3, de um currículo oculto, ok? Né, Rafa? Um pouquinho. A próxima fala o seguinte: compreende-se currículo como modo de seleção da cultura produzida pela sociedade para a formação dos alunos? Perfeita, redondinho também, o item 4 tá certinho. O item 5 fala o seguinte: currículo é um conjunto de conteúdos cognitivos e simbólicos transmitidos nas práticas pedagógicas e nas situações de escolarização?
Perfeito. Vocês acertaram aí? Nós ficamos com a letra, ó, C de casa. Ficamos com a letra C de casa. Questão 8, a gente ficou aí com a letra C. Anotaram aí? Tudo bem? E aí no quadrinho, isso, no quadrinho aí de Libânio, eu queria que vocês anotassem aí um conceito de currículo trazido por Libânio. Tem como vocês colocarem aí? Então coloquem aí, ó. O conceito de currículo trazido por Libânio. O que ele fala sobre currículo? Ele diz que é a concretização... Redondinha, né, Vanderleia? Vamos lá. Ele diz que currículo é a concretização, vírgula, a viabilização das intenções e orientações expressas no PPP. A gente está colocando um conceito aí de Libânio relacionado a currículo, tá bom? Então, ele diz que currículo é a concretização, vírgula, a viabilização das intenções e orientações expressas no PPP. Tudo bem? Ok? Vamos caminhar para a questão 9. Vamos lá caminhar para a questão 9. Vocês estão aí, gente? Estão acertando? Vamos lá para a questão 9. A questão 9 fala o seguinte: os estudos sobre currículo iniciaram-se nos Estados Unidos da América, onde Bobbitt desenvolveu uma tendência conservadora de estudo do currículo que buscava igualar o sistema educacional ao industrial. Com base no modelo organizacional e administrativo de Frederick Taylor, e aí, questão redonda, certinho, né? Bobbitt é um dos representantes da teoria tradicional de currículo, que pouco importava com o que o currículo faz na vida das pessoas, né? O importante é manter ali as ideias do Estado. Então, o currículo tradicional, ele sempre vem com a perguntinha: o que ensinar, né? Ô, Estado, você quer que eu ensine o quê, meu filho, aqui na escola? Sempre obedecendo, não se importando com o que o currículo faz na vida das pessoas, ok? Então, a 9 tá redondinha, certinha. E aí, eu queria que vocês colocassem no quadrinho uma observação a respeito de Bobbitt. Coloquem para mim, por favor. Coloquem ideias conservadoras. Bobbitt, ele traz, né, pra gente ideias conservadoras, justamente por ele ser um representante da tendência tradicional de currículo. Ele é autor da obra, coloquem aí, ideias conservadoras. Depois embaixo, ele é autor da obra De Curriculum de 1918. Ele é autor da obra De Curriculum de 1918. Tudo bem? Então, essa informação veio de Bobbitt. E ele dizia que a escola deveria funcionar como uma empresa, como uma indústria, né? Funcionando de acordo com as teorias científicas aí de Taylor. Essa é uma fala aí de Bobbitt como um principal representante das teorias tradicionais de currículo, que traz também John Dewey, né, como representante, beleza? Vamos lá então para a questão 10, fala o seguinte. A questão 10, eu queria que vocês arrumassem o gabarito dela, porque o meu diagramador digitou errado, tá bom? A questão 10, eu vou junto com vocês lá no gabarito da 10, tá? Ela é errada, ela não é certa. Tem como vocês arrumarem pra mim, por favor? Depois que eu fui ver que eu passei o gabarito certo, mas ele digitou errado, tá, gente? Acontece. Então, a questão 10, o gabarito é errado. Já falei antes, né? Mas tudo bem. Quando vocês lerem essa questão 10, de cara, vocês sabem que a questão está errada. Ela fala o seguinte, ó, que a conversão do ato de educar exclusivamente em técnicas de reproduzir conhecimentos, hábitos e atitudes nos educandos coloca no mesmo plano não humanista educadores como Skinner e Freinet, uma vez que ambos adotam uma abordagem individualizada do ensino. Gente, de cara a gente vê que a questão está errada, né? Então a questão 10, ela está errada. Ufa, Lairana, né? Eu quase surtei quando eu olhei aqui, né? Acontece. Então, a questão 10, ela está errada. Por quê? Gente, Skinner, bota no nosso quadrinho aí, por favor. Skinner, ele fala do condicionamento operante, né? E ele é comportamentalista.
Olha, Skinner está bem aqui, dentro da teoria tecnicista, lá do ladinho das liberais, que vai pensar em manutenção do status quo. Freinet, coloca no quadrinho, tá? Skinner fala do condicionamento operante, né, gente? Aí dos estímulo-resposta, reforço positivo e negativo, aquela prática que a gente já conhece dentro do tecnicismo e do comportamentalismo. Freinet, coloca aí, Freinet. Eita, Andréia. Agora é bom, por isso que é bom comentar, né? Coloca aí, Freinet. Nos fala das aulas passeio, vírgula. Freinet nos falam das aulas passeio, verdade, Vi? Vírgula. Jornal de classe, ó, Freinet nos fala das aulas passeio, vírgula. Jornal de classe, vírgula. Cantinhos pedagógicos e etc. Cantinhos pedagógicos e etc. Professora, se eu não soubesse de nada disso, você ia matar a questão sabendo que Skinner e Freinet, gente, não tem nada a ver em relação a conteúdo, a aprendizagem, a aluno, a perspectiva de formação, de jeito nenhum. Um está na vertente não crítica, que é o tecnicismo, que é Skinner, e o outro está lá na vertente progressista, libertária, né, que é Freinet, tudo bem? Então vamos para a próxima questão? Vamos lá. Questão 11, tô vendo nosso tempinho aqui, a gente tem 11 minutinhos. Selminha, tudo bem, gente? Isso, Fábio, a 10 é errada, viu? Aí vocês já arrumaram o gabarito, né? Beleza. Questão 11 vai falar o seguinte. Agora a gente vai fazer um bate-bola do CESP, tá? Pra gente descansar um pouquinho, porque se eu colocasse todas as questões com comentários ali no quadrinho, nunca que a gente faria em 1 hora, né? Vamos lá, então. São representantes da tendência progressista crítico-social dos conteúdos. Manacorda. Gente, Manacorda é representante da crítica social? Sim. Snardes é representante da crítica social? Sim. Makarenko é representante da crítica social? Sim. Acabamos de falar de Freinet. Não, ele não é representante da crítica social, ele é da libertária. E Demerval Saviani, tudo bem? Vocês estão junto comigo na 11? Então, a 11 ela está errada. Ótimo, adoro. Vocês estão tudo colocando os gabaritos bonitinhos, né, gente? Muito bem. Questão 12 vai falar o seguinte. Eu agora vou falar de Lucchesi, tá? Na questão 12, a gente vai falar um pouquinho de Lucchesi, da relação da educação com a sociedade. Olha só. A tendência reprodutivista concebe a sociedade como um conjunto de seres humanos que vivem de forma orgânica e harmoniosa, com desvios de grupos ou indivíduos situados à margem desse todo. Nesse contexto, cabe a educação como instância social, harmonicamente, os indivíduos no todo social já existente. Temos como um dos representantes Althusser? Eita, Fábio! Acontece, viu? Gente, a questão 12, ela tá certa ou tá errada? Vou esperar vocês colocarem aí. É assim mesmo, viu, Fábio? É assim mesmo. Questão 12 tá certa ou tá errada? Está errada, porque a tendência reprodutivista não fala isso que a banca está dizendo aqui. Ela diz que a educação serve para reproduzir as desigualdades sociais. Os reprodutivistas não apresentam proposta de mudança, não apresentam proposta pedagógica, acaba que eles também reproduzem, já que eles não apresentam saída, que aí Althusser, que vem falando do aparelho ideológico e repressivo do Estado, a dupla Bourdieu e Passeron, que vai falar da questão da violência simbólica, ou seja, da cultura dominante, e Stabler e Baudelot, que vai falar da escola dualista. São os 3 críticos reprodutivistas, tá? Dentro dessa perspectiva trazida aí por Saviani, né? Esses críticos reprodutivistas, ok? E aí, Althusser é um representante, professora? Porém... Sim, Althusser é reprodutivista, viu? Ele é um crítico reprodutivista, trazido por Saviani. Só que essas características aqui da sociedade funcionando de forma harmônica, orgânica, é da tendência redentora. Tudo bem, gente? Ok, vamos lá. Questão 13. O que vocês colocaram na 13? O PPP tem uma perspectiva empresarial. O PPP
O PPP, em uma perspectiva empresarial, busca a superação dos conflitos por meio da diminuição dos efeitos fragmentários, da divisão do trabalho, que reforça as diferenças e hierarquiza os poderes de decisão. E isso, Beth, o Conselho da Redentora, né? Lá em cima, não é da reprodutivista, né? Lá na questão 12, né? Por isso que tá errado. Fábio é muito engraçado. Isso, Sueli. Gente, a questão 12, a questão 13, tá certa ou tá errada? O que tá errado na questão 13? O que vocês colocaram errado na questão 13? Gente, eu bebo água é aqui, viu? Bota minha garrafinha. 13 tá errada. Gente, qual é a palavra que tá errada na questão 13? Rapidinho aí, vê se vocês encontram a palavra que tá errada. Que é o peguinha da banca, né? O SESC adora fazer isso. Não busca superar conflitos, né, Carol? Busca o quê? Busca o quê, gente, na 13? A única palavra que tá errada é superação, né? Não é superar, é eliminar. A perspectiva empresarial, ela busca eliminar os conflitos. Eliminar os conflitos. Tudo bem? Então a 13 está errada porque está dizendo que a perspectiva empresarial busca superação dos conflitos. Não, busca eliminação dos conflitos, né? Eliminar os conflitos. O brinco tá que cai, a gente põe de novo, né, gente? Para ficar bonitinho aqui na live. É assim mesmo. Deixa ele aqui, já deve cair de novo, sem tarraxinha. Então vamos lá, a questão 13 está errada. Porque não é superação, e sim eliminação, eliminar conflitos, tá? A perspectiva que fala de superação de conflitos é a perspectiva emancipatória do PPP. Sim, Fábio, você lembra da live que a gente fez das perspectivas da construção do projeto político-pedagógico? André está rindo, né? Existe a perspectiva empresarial que busca a eliminação de conflitos, ok? E a perspectiva emancipatória que busca a superação de conflitos, ok? Isso, perspectiva empresarial não supera conflitos, ela elimina. Vamos para a questão 14. O PPP da escola é fruto de um trabalho coletivo de seus profissionais a partir de dados organizados pelo MEC sobre a realidade da escola, identificando o que é necessário para que exerça sua função e de uma maior autonomia e eficiência. Através de planejamento participativo, renova-se a prática e garante a autonomia da escola. Certo ou errado, gente? A questão 14. O que vocês colocaram? Fábio. A live de PPP, Fábio. Gente, Fábio é uma graça. O que vocês colocarem na 14? Tá certo ou tá errada? E isso, Sueli, a 14, ela tá errada. Professora, por quê? Porque a 14 fala bem assim, ó. A partir de dados organizados pelo MEC. Gente, o MEC não organiza dados de escola nenhuma. Quem organiza esses dados, né, como diz a questão, é a própria escola, porque a escola ela vai partir do concreto, da sua realidade concreta, para que exista a construção do projeto político-pedagógico por toda a comunidade escolar. Tudo bem? Isso, não são dados organizados pelo MEC, tá? Os dados diagnósticos são realizados pela escola por meio da realidade concreta. A voz quase não sai. Tudo bem? Gente, o MEC, ele não conhece a realidade das nossas escolas. Ninguém conhece, a não ser quem vive nela, quem está nela, que é a comunidade escolar. Tudo bem? Vamos lá, então, para a questão 15. Libânio, gente, a questão 15... Também, vocês podem arrumar o gabarito da 15, por favor? Que meu diagramador também digitou errado. Vamos lá na 15. Não, Fábio, não. Vamos lá na 15. A 15, ela tá certa. É uma questão redondinha. 15 redondinha, tá bom? Meu diagramador digitou errado. Vou matar ele. Mas vamos lá. Libânio traz a seguinte classificação sobre currículo. Vamos lá. Real, oculto e prescrito, onde no prescrito se limita a convenções normativas produzidas nos gabinetes das secretarias federais, estaduais e municipais de educação. Ufa, né, Beth? Certinho é 15. 15 certinha. Isso, Sueli. Vamos, gente, para a questão. Isso, a questão 15, ela tá certa. O gabarito estava errado, viu? Arruma o gabarito. Né, Rafa? A gente pensa que tá doida, né? Não, é meu diagramador que é doido. Gente, vamos lá. Então, a questão 15, ela tá redondinha.
Gente, Libânio é que traz o conceito de currículo prescrito. Professora, que currículo prescrito é esse? É o currículo que é também chamado de currículo formal, de currículo oficial, de currículo explícito e currículo prescrito. Tudo bem? Então, Libânio, aqui a gente fala que é pelo MEC, né, por outras secretarias, mas Libânio, quando ele fala de currículo prescrito, ele fala exatamente das secretarias federais, estaduais e municipais de educação. Ele traz exatamente dessa forma, tudo bem? Que bom que vocês não leram o gabarito, hein? Né? Tudo bem, gente? Foram só duas mudanças que a gente fez no gabarito, tá? Ainda bem que a gente tá fazendo aqui ao vivo, dá tempo a gente arrumar direitinho. Vamos para 16. Vamos para 16. Vamos lá. Ô, Bruna, o real é aquele currículo que de fato acontece em sala de aula em decorrência do PPP e do plano de ensino, tá? O currículo oculto, ele acontece por meio das experiências dentro e fora dos espaços escolares, ok? Vamos lá. Questão... nós vamos para onde agora, gente? Para 16. Pelo seu caráter coletivo, um programa de formação crítico reflexivo deve sempre ser realizado por grupos de profissionais da instituição? Errado, né? Aqui está falando da formação continuada. Então, esse processo, né, dessa formação, numa perspectiva crítica e reflexiva, tem que ser feito somente pelos profissionais da escola? Só dentro da escola? Não. A gente tem vários espaços de formação. Aqui na Secretaria de Educação, por exemplo, a gente tem lá a EAP, que a gente faz muitos cursos, né? Sim, Luciano. Foi as questões que foram alteradas, Luciano, foram as questões, deixa eu olhar aqui. A questão 10, que é errada, e a questão 15, que é certa, viu, Luciano? Beleza? Gente, vamos caminhando, não dá tempo. Eita, a live já tá caindo, gente, já tá acabando, vamos lá. A 18, objetivos, conteúdos, tendência pedagógica e metodologia são elementos constitutivos do plano de ensino? Vamos lá? 17, né? O planejamento escolar é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação pedagógica na escola, que articula a atividade escolar e a problemática do contexto social. Lindo, perfeito, a 17, é um conceito trazido por Libânio, tudo bem? A questão 18, a gente vai correr um pouquinho, tá? Objetivos, conteúdos, tendência pedagógica e metodologia são elementos constituintes do plano de ensino? Errado, né? Tendência pedagógica não é um componente do processo de ensino e aprendizagem. Pode deixar, Jaqueline, eu vou colocar. 18 tá errada porque tendências pedagógicas não é um componente, tá bom? Os componentes são os objetivos, conteúdos, as metodologias, os meios, os recursos e a avaliação. Questão 19. Na visão tradicional, a avaliação é vista como um processo no qual cabe a criatividade e interpretação? Nunca, né, gente? 19. Nunca que dentro da perspectiva tradicional, a avaliação ela vai ser vista como um processo de criatividade e interpretação. Não porque o aluno é passivo no processo. A questão 20 fala o seguinte. Tudo bem aí? Os objetivos educacionais devem ser formulados com base em pelo menos 3 referências. Aqui eu estou falando de Libânio, agora na 20, tá bom? A legislação educacional, sim. Todo o planejamento está pautado na lei também, né? Os conteúdos básicos das ciências, sim, eles são primordiais. E também as experiências de formação cultural, sim, que é a realidade dos nossos estudantes, ok? Então, questão 20, redondinha, certinha. Gente, que bom que deu tempo da gente fazer tudo. Opa, só um pouquinho. Deu tempo de a gente fazer tudo, né? Eu fico assim muito feliz. E semana que vem eu venho com um monte de novidades pra gente, com mais lives, com mais simulados. Gente, vão lá pro Telegram, que eu tô colocando todo dia muito material, tá muito legal o Telegram, tô gostando muito, viu? Obrigada por esse momento lindo, eu adoro aqui fazer live, estar junto com vocês, né? Muito bom. Nossa ligação, ela vai cair do Instagram, eu vou deixar salvo lá no Instagram e vou deixar salvo lá no YouTube, tá bom? Me marquem no Instagram que eu vou estar sorteando algumas apostilas pra vocês. Gente, beijo, abraço, tá? Deixa eu só fazer um teste aqui na minha câmera, pra desligar aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Beleza. Então, eu tô encerrando a live, gente. Muito obrigada, viu? Ó, o brinco caiu de novo. Beijo pra vocês. Espero que vocês tenham aprendido muito. Eu tenho certeza que sim, tá? Agora eu vou encerrar, porque senão eu não consigo deixar salvo, tá? Tchau, tchau, gente.